Capítulo 3. A falha na onisciência. O quartel-general da Ordem da Fênix, no número 12 do Largo Grimo, estava envolto em sombras. Apenas algumas velas tremeluzentes iluminavam a sala de reuniões. Quando Moody, Lupin, Tonks e Kingsley atravessaram a porta, a atmosfera estava carregada de expectativa. Alvo Dumbledore estava de pé junto à janela, olhando para a rua escura com a habitual tranquilidade. Mas quando os 4 membros da Ordem entraram, o peso do fracasso em seus rostos fez o diretor se virar imediatamente. Seus olhos semicerrados atrás dos óculos de meia-lua brilharam com uma fagulha de confusão ao notar a ausência do garoto. "Onde está Harry?" perguntou Dumbledore, sua voz calma, embora contivesse uma nota de autoridade que raramente era desafiada. Moody deu um passo à frente, seu cajado batendo ruidosamente no chão de madeira. Ele não rodeou o assunto. Ele não está lá, alvo. Nem está, nem esteve nos últimos anos. Os Dursley não o veem desde que ele era uma criança de 11 anos. Dumbledore franziu a testa, uma expressão de perplexidade genuína cruzando seu rosto. Isso é impossível. As proteções de sangue, as defesas que eu mesmo reforcei. Elas exigiam que Harry residisse lá para manter o vínculo com o sacrifício de sua mãe. Pois as proteções devem ter se tornado inúteis, ou talvez nem tenham sido necessárias, retrucou Lupin, sua voz carregada de um cansaço que ia além do físico. Harry Potter se casou com Hermione Granger no primeiro ano em Hogwarts. Eles são legalmente adultos perante o Ministério e Gringotts. Eles vivem na mansão Potter. O silêncio que se seguiu foi muito pior do que o da Rua dos Alfeneiros. Dumbledore parecia ter envelhecido décadas em um segundo. Ele se sentou em uma das cadeiras pesadas, suas mãos entrelaçadas sobre o colo. Pela primeira vez em décadas, o homem que sempre parecia ter um plano para cada eventualidade parecia genuinamente desorientado. "Casados. No primeiro ano", murmurou Dumbledore. Como isso passou despercebido? Gringotts teria notificado. Eles notificaram. Interrompeu Kingsley, com a voz grave. Aparentemente, a lei de linhagem antiga prevaleceu sobre qualquer monitoramento escolar. Eles se emanciparam através do casamento antes mesmo de terminarem o primeiro ano letivo. Eles são, para todos os efeitos, cidadãos autônomos, protegidos por selos de propriedade que sequer conseguimos identificar. "E o paradeiro deles?" perguntou o diretor, tentando recuperar o controle de sua voz. "Estão no Japão, vivendo com os Granger", respondeu Tonks, ainda tentando processar o choque. "Os Dursley nos disseram, com uma raiva que eu nunca vi igual, que o garoto não tem qualquer ligação com aquela casa há anos. Eles não foram atacados por dementadores, alvo. Aquela patrulha que enviamos, ela foi mandada para uma casa vazia." Dumbledore olhou para a parede, onde o retrato de Phineas Nigellus Black observava com um sorriso irônico. O diretor percebeu, com um aperto frio no peito, que sua influência sobre a vida de Harry Potter era um castelo de cartas que havia desmoronado antes mesmo de ele tentar começar a construir a estrutura da guerra. Ele havia planejado o destino de um menino órfão, isolado e vulnerável. Ele não tinha preparado nada para um homem jovem, casado, senhor de uma mansão ancestral e, o que era mais inquietante, possivelmente sabedor de muitas das intenções do próprio Dumbledore. "Ele não nos pertence", sussurrou Lupin, lendo o pensamento de Dumbledore. "Ele nunca nos pertenceu. Ele não é o Harry Potter que esperávamos encontrar. Ele é o Harry Potter que escolheu ser." Dumbledore suspirou, um som que parecia ecoar o esgotamento de uma era. "Se ele se casou tão jovem e reivindicou seu título, ele não apenas está fora do nosso alcance, como pode estar operando sob uma lógica que não podemos prever. Se ele não precisa de nós, e se ele não está sob as proteções de sangue que eu instalei. Alastor, temos um problema muito maior do que Voldemort. Temos um Potter que não segue o meu roteiro. A Ordem da Fênix, outrora unida por um objetivo comum, agora se via diante de um vácuo de liderança. O Harry Potter que eles tanto precisavam não era uma criança em perigo. Era uma figura poderosa e independente, banhada pelo sol de um continente distante,
vivendo uma vida que eles sequer sabiam que era possível. Capítulo 4. A queda dos mascarados. O profeta diário daquela manhã não trouxe as notícias que o Ministério da Magia esperava. Em vez de manchetes sobre a negligência de Harry Potter ou sobre sua suposta infração do decreto de restrição de magia em trouxas, a primeira página exibia um selo oficial de Gringotts, impresso em tinta dourada que parecia pulsar com uma autoridade ancestral. O comunicado era curto, seco e devastador para a credibilidade de Cornelius Fudge. Comunicado oficial do Banco Bruxo Gringotts ao Ministro da Magia e seus compatriotas. Comunicamos que o nosso cliente, Sr. Harry James Potter, não se encontra em solo britânico e, sob os termos da emancipação de linhagem registrada em 1992, é um adulto legalmente reconhecido pelo mundo bruxo. Portanto, quaisquer acusações de uso de magia por menor de idade ou uso indevido de magia frente a trouxas são, além de factualmente impossíveis, juridicamente nulas. O Sr. Potter encontra-se fora do país desde o início do mês, sob a proteção dos tratados de jurisdição internacional de Gringotts. Qualquer tentativa de perseguição oficial será tratada como violação de contrato com este banco. No ministério, o caos foi imediato. Fudge, vermelho como um pimentão, tentava entender como sua única alavanca contra Potter havia se tornado pó. Mas o verdadeiro desastre ainda estava por vir no Largo Grimo. Dumbledore estava lendo a carta do profeta quando uma coruja de garras metálicas, uma espécie rara usada apenas pelo Departamento de Assuntos Jurídicos de Gringotts, surgiu no meio da sala de reuniões. A carta não foi entregue a ele, mas lançada sobre a mesa principal, como um desafio. Sirius Black, que acabara de chegar e ainda processava a notícia de que seu afilhado não estava na casa dos Dursley, pegou o envelope. O selo do banco brilhava com um tom de escárnio. Alvo. Começou Sirius, lendo o conteúdo. Sua voz falhou. Eles não estão brincando. Dumbledore leu a carta em voz alta, sua voz perdendo a habitual ressonância serena. A Ordem da Fênix, na qualidade de representantes legais do Sr. Harry Potter e da Sra. Hermione Potter, viemos, por meio desta, auditar as movimentações financeiras das contas vinculadas à linhagem Potter. Detectamos retiradas sistemáticas e não autorizadas realizadas ao longo dos últimos anos por esta organização. Considerando que o Sr. e a Sra. Potter contrataram Gringotts como seus advogados e gestores de patrimônio desde 1992, exigimos a devolução imediata de cada galeão, cicle e nuque retirado indevidamente. Vocês têm 24 horas para realizar o reembolso integral à conta do cofre principal Potter. Caso o prazo não seja cumprido, a Gringotts ativará as cláusulas de execução de dívida de sangue contra todos os signatários e facilitadores dessas retiradas. Pelo banco, gestão jurídica de Gringotts. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da respiração pesada de Moody. A Ordem não apenas havia perdido o garoto, eles haviam financiado suas operações com o dinheiro do herdeiro Potter, acreditando que o fundo era de acesso público para o bem maior. Eles nos têm na mão, sussurrou Lupin, sentindo o peso da realidade. Eles não são apenas ricos, alvo. Eles têm a lei bruxa ao lado deles e o melhor departamento jurídico do mundo. Dumbledore olhou para a mesa, vendo o rosto de um Harry Potter que ele não conhecia, um jovem que, desde os 11 anos, não apenas se casara e se emancipara, mas que também estivera observando cada moeda sair de seu cofre, esperando o momento certo para cobrar a conta. Eles não querem apenas o dinheiro, percebeu Dumbledore, seus olhos perdendo o brilho habitual, substituído por uma sombra de medo. Eles querem nos desmantelar. E eles têm o poder para fazer isso. A guerra contra Voldemort parecia, naquele momento, um problema secundário diante da fria precisão com que os Potter haviam cercado a Ordem da Fênix.